Eu tava desenvolvendo o meu jogo, The Best Treasure, que vai sair logo aí pra Steam, se já não saiu, né? E aí eu vi um feedback, assim, fazendo o teste do jogo, com o usuário e tudo mais, com jogadores, né? Que o jogo tava muito juiciness, meu jogo, né? Tava com muita suculência, né? O pessoal usa esse termo, tá, que juice, né? Esse jogo tá juice. O juiciness, né? Que é o atributo propriamente. E aí eu pensei comigo, será que a galera sabe o que é isso? Quando eu ouvi de um game dev falando isso? Então, esse vídeo é pra você, né, que não conhece o termo juiciness e que pode aprender um pouco mais da importância disso no seu jogo. E aí, game designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje eu vou trazer um termo técnico para vocês que é o juiciness, ou suculência, e eventualmente você vai ver um dev falando aí e agora você vai saber o que é esse termo propriamente. Então, ó, redes sociais estão abaixo para você comentar e saber das novidades, tá? Vamos aprender game design e participe também do clube de membros do Fábrica, onde você vai aprender game design comigo de maneira contínua, além também dos cursos que o fabricadejogos.net lá no site tem para que você possa aprender game design de verdade, tá bom? Fato que é que Juices, como vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é um jogo suculento, ele é um jogo que parece vivo, né? E que responde a tudo que você faz, toneladas de ação de resposta em cascata para o mínimo de entrada do usuário, né? Então, se eu tem um personagem que pula lá dentro do jogo, aquele pulo acontece dando um efeito de animação, tem um efeito sonoro para isso, você percebe que a animação ela dá um impulso necessário para levar o personagem para o alto. Quando ele cai, ele sofre um impacto no chão, né? Pressionando a animação. Você sente uma fumacinha caindo ali, né? Quando bate também com contato com o chão. Os controles respondem muito bem. Você às vezes pode fazer tremer a tela. Não o caso aqui, né? Que é, do pulo seria muito chato, né? Mas sabe, você pode trabalhar vários elementos para dar esse feedback. O fato é que por uma ação que o jogador faz mínima, você tem vários feedbacks do que aquela ação ocorreu, né? E o resultado que ela gera também, né? Porque muitas vezes, sei lá, você pode tentar empurrar uma pedra no jogo, naquele momento é proibido, você não sabe, não consegue fazer isso. Então dá um barulho, tará, por exemplo. Agora, quando você tem o poder, você consegue empurrar a pedra, isso tem um efeito inesperado. Então, tudo isso, pessoal, são formas de você trazer vários feedbacks para o jogador, para uma ação que ele faz mínima, né? E com isso vai orientar, ele vai tornar aquele que se torne poderoso e dá controle para ele sobre o jogo, porque o que ele faz, ele testa, ele verifica como é que tá as ações, ou seja, ele tem poder sobre o que ele faz, né? Não perde o controle, né? Então ele tem as ações respondidas pelo feedback e também ele se orienta também, porque o feedback vai dar aquele norte de saber para ele como é que as regras do jogo funcionam, o que pode fazer e o que não pode fazer dentro do game. Então você tem isso, informando sempre constantemente por interação, como é que ele tá saindo, né? Então a suculência, pessoal, ela tem muita importância tanto para o jogador saber o que tá fazendo, saber que os resultados das ações dele, do que ele tá fazendo, e também para guiá-lo, orientá-lo no caminho do jogo também. Tem ligação com o polimento, com certeza, né? Porque o polimento ele reforça uma ação, então não basta só uma ação de um ataque. Vai ter a movimentação da animação, vai ter um efeito sonoro, vai ter uma batida na pedra que às vezes vai dar uma trincada e tudo. Opa, né, não dá aqui, mas na grama já vai cortar e fluir, legal, né, e você vai sentir isso no controle, vai sentir isso às vezes na câmera também, além, claro, do visual e sonoro, que é fundamental. O Jesse Shell, no livro Art of Game Design, tem lá um cardzinho que ele trabalha, né, no aplicativo gratuito dele, onde ele fala sobre suculência, sobre juiciness, inclusive, e ele traz aqui as perguntas que vão nortear você na hora de construir isso no seu game, né. Então ele fala, por exemplo, interfaces interessantes são divertidas no momento que você as escolhe para maximizar a suculência. Pergunte-se o seguinte: minha interface fornece feedback contínuo ao jogador sobre as suas ações? Ou seja, o feedback sempre, fiz uma ação, o feedback é sempre contínuo, sempre está mostrando ali o que ele faz, né? E o resultado que gera isso, né? Para ele saber se está no caminho certo ou não. E se não, por que não está fazendo isso, né? Por que não, né? Porque tem que se questionar isso, porque tu tem que dar aquele feedback para ele sobre o que ele tá acontecendo e de várias formas mostrar esse feedback, porque ele pode não perceber de forma visual, ele percebe só de forma sonora ou de outra forma, você tem que oferecer, até porque, gente, assim, de forma visual, às vezes não dá para oferecer pro jogador, porque, por exemplo, às vezes o jogador não tá atento, olhando para onde tá o feedback visual. Um exemplo que eu dou para vocês é do Hogwarts Legacy, que eu tava jogando esses dias. Pô, eu tava lá meio distraído, e aí eu não vi que tinha inimigo próximo de mim. Como é que eu soube que tinha um inimigo próximo? Porque eu vi o barulho de feedback sonoro que deu. Opa, tem inimigo perto. Aí eu olhei pra tela, apareceu um ponto ali que é um ponto de interrogação que aparece ali, né? Quando ele tá detectando a tua presença, né? Então, quer dizer, dessa forma, eu já me alertei e com esse feedback eu já fiquei ligado pra lutar, ou pra fugir, né? Entende? Então isso é importante.
Então, porque às vezes nem sempre o jogador vai estar atento a um elemento. Então, você tem que ter várias formas também para diversificar, deixar mais gostoso, né? Dar mais sensação de controle para o jogador, mas também oferecer essas possibilidades. O movimento de segunda ordem ele é criado pelas ações do jogador, né? Ou seja, a ação que o jogador fez trouxe esse feedback. E esse movimento ele é poderoso, ele é interessante para o jogador vê-lo, observá-lo, de forma que encante ele ou que gere um retorno sobre o que ele faz. Né? Mas é interessante ele ser poderoso, ser interessante, né? Porque isso chama atenção, isso faz dar gosto até do jogador querer fazer aquela ação, né? Isso encanta também. Então é legal. E sistemas suculentos recompensam o jogador de várias maneiras ao mesmo tempo, né? Por isso a questão de você ter uma ação mínima que vai gerar vários feedbacks pro jogador, né? Que ele fala ali, né? E de quantas maneiras eu posso recompensá-lo, isso, né? Também ele fala ali também. Porque assim, a recompensa não necessariamente é só uma recompensa clássica que a gente chama também. A recompensa também, ela pode estar às vezes num vitória, parabéns, numa animação de final de fase, numa cinemática que libera quando você vence o desafio, uma paisagem bonita que você libera, um novo cenário de fase que você conquista. Tudo isso também pode ser um feedback de recompensa que você dá para o jogador para indicá-lo que o que ele fez, né? Aquele resultado, o que ele conquistou ali. E claro, indicá-lo no caminho certo e dar controle para ele sobre o que ele faz dentro do game. Eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos também que vão agregar muito essa discussão. O primeiro deles é o Pinkman, que é um jogo super minimalista. Vocês vão ver que a arte dele é bem simples, só que o fato de ser simples nele não é simplório, porque ele tem um nível de juiciness muito bom, tem alto nível de polimento, tem vários feedbacks sendo mostrados pelas ações que o jogador faz ali, e tudo sempre muito bacana e muito bem construído para isso. Então você brinca com as possibilidades, até a morte é legal porque muda a cor da fase. Então sabe, é um jogo que é simples, mas que trabalha bem a questão de juiciness. E outro jogo também é Skyrocket, que é um jogo já de maior porte, mas que tudo nele com essa raquete que tu faz com a raquete, o que rebate, como faz, sempre é diferente, traz uma novidade em cada fase, o que torna cada fase única também, e aumenta o quê? O juiciness, a suculência que você está jogando no teu game, seja ela por controles, ou por câmera, ou por visual, áudio, enfim, né? Trabalha de várias formas. Por último, trago para vocês as recomendações finais, então, né? Que, aliás, se você não conhecia esse termo, quer conhecer mais sobre game design, inclusive, pessoal, baixe o meu e-book gratuito Segredos para os Games Viciantes, que você pode aprender mais sobre game design, mais boas práticas de game design como essa, e com esse termo técnico também, juiciness, que muitas vezes você não conhecia, e agora você está conhecendo. Então assim, gente, lembrar sempre que um jogo suculento, ele é um feedback, ele dá feedback pro jogador e de várias formas. E isso também é atrelado a uma recompensa, que de novo, não precisa ser uma recompensa de recurso, vida, energia, um item, pode ser algo de uma forma diferente disso, tá? Pense sempre nisso, que a recompensa não necessariamente é uma recompensa clássica, que a gente chama, né? Podem ter várias, mas ao menos o audiovisual deve ser trabalhado, pelo menos. É o mínimo que a gente pede hoje para um jogo de mercado. E também, claro, sempre pensar no ciclo do jogador, pessoal. Há uma ação que ele faz, ele tem vários feedbacks, e que isso mostra que ele tá no caminho certo ou não. Ele pensa, né? Pô, tô no caminho certo, não tô? E aí com isso... ele realmente fez ação, e tem a comprovação que essa ação aconteceu de verdade, né? Então ele apertou pulo, ele viu lá o feedback que deu na tela, ele vê que tá no caminho certo do que ele tá fazendo, e ele realmente fez aquela ação. E aí assim tu deu controle pro jogador sobre o que ele faz no game. Você já conhecia esse termo juiciness? Você já ouviu falar sobre isso? Deixa aí nos comentários, se você faz os seus jogos juiciness também, deixa ele de juiciness. E fora isso também, você tem jogos que você jogou que tem essa característica? Deixa pra gente nos comentários aí pra gente trocar uma ideia, que é sempre legal pra gente conversar um pouco sobre esse tema. É mais um jargão técnico que agora você conhece. Se ouvir um game dev falando aí, ó, você já sabe o que significa. Tá certo? Espero que tenham curtido esse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito. Vem fazer parte da comunidade do Fábrica aí. Vem aprender game design de verdade com a gente, tá certo? Muito obrigado por ter aqui assistido. Tchau pra vocês então. E até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço, até!